Bom, 12 horas e 32 minutos agora, 12h32. Nós estamos recebendo aqui, neste momento, a Edmara Garcia e também a pequena Emily Maria Garcia Cavalheiro, a Emilie, que é como se escreve o nome dela. A Emilie, a história dela já está bem pública, né? O pessoal de Brusque já conhece bastante a história dela, que tem 1 ano e 2 meses de vida e está numa luta aí para buscar um doador de medula. Inclusive uma campanha foi deflagrada aí pela família, muita gente buscando apoio para que se encontre um doador, para que ela possa aí, já que ela está lutando contra uma doença chamada neutropenia congênita. E é sobre essa campanha e também sobre essa doença aí que a gente vai conversar agora aqui com a Edmara. Tudo bem, Edmara? Boa tarde. Boa tarde, Valdomiro. Boa tarde aos demais. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Sim. Pode, só puxa mais um pouquinho, Edmara. Isso, mais próximo. Isso, assim fica melhor. Desculpe, só para o pessoal poder acompanhar melhor. Então, quando é que começa essa luta aí da Emilies com esse problema com relação à busca de um doador, Edmara? A Emilie foi diagnosticada com essa doença no dia 25 de março deste ano. Após ter tido um período de 30 dias, né, de internação no Hospital Imigrantes. Passou por uma infecção muito grave, muito séria, no qual a doutora que cuidou e, com a graça de Deus, salvou a vida dela, a doutora Laisa Brose. Então, ela é uma intensivista pediátrica, né? E então ela começou as pesquisas, começou a perceber que a Emilie, ela não reagia. O processo de infecção dela, ele diminuía e aumentava muito rápido. E foi começado então a estudar, a pesquisar, a buscar por exames. E aí a doutora viu a necessidade de extrema urgência procurar um hematologista. Certo. E quando logo após ela ganhou alta da UTI, a gente foi a Blumenau. Passaram uns dias até conseguir essa consulta, porque a gente tem 2 hematopediatras em Santa Catarina. Temos um em Blumenau, temos um em Florianópolis e não é confirmado, mas é para ter um em Joinville também, né? Então, assim, a busca ela é muito grande, né? Fomos a Blumenau, na doutora Francine, e lá foi confirmada a doença dela. Por quê? Porque a médica daqui, por ela não ser hemato, ela não pode dar um diagnóstico de outra área da saúde. Mas ela sabia que a necessidade de tratamento era urgente. E ali começamos, então, a nossa luta, né? Foram feitos exames na família de compatibilidade. Porém, como a doença da Emilie é neutropenia congênita grave, né? Que digamos assim, até mesmo para mim, quando foi para entender, a doutora me resumiu. Ela disse: mãe, a gente precisa falar numa língua que vocês entendam. Que compreenda, né? Não adianta eu falar na língua dos médicos, que você vai ficar imaginando 1000 coisas ou vai pesquisar e entender errado. Sim. Então, o que é? A Emilie não tem defesa no corpo. Ela tem uma baixa dos linfócitos, assim, constantemente, né? Digamos, os nossos soldadinhos. Sim, para combater a infecção, né? Isso, para combater as infecções. Então, qualquer infecção para a Emilie, pode ser a menor que for, para ela é algo muito grave. A Emilie não pode fazer 37,8 de febre. Ela já tem que ir imediatamente para o hospital, já entrar com um processo de medicação de antibiótico de amplo aspecto, fazer exames de sangue para pesquisa, para ver o que está acontecendo. Um processo de febre na Emilie hoje, se ele durar por 2 horas sem medicação, sem esse antibiótico, a gente pode vir a perder ela. Pode ser fatal, né? Pode ser fatal. Então, é complicado. Valdomiro, a gente vem enfrentando, assim, dificuldades, eu te digo assim, em tudo, né? Na solicitação da medicação dela. Por quê? Porque essa medicação que a gente está buscando, né, que ajuda no tratamento, muitas vezes traz a cura, não precisando de um transplante, porque faz o corpo reagir e buscar por essas células e acaba não precisando do transplante. Mas até que isso aconteça, se trabalha com a hipótese de transplante de medula. Que seria seria eficiente, eficaz, é a cura, né? O transplante de medula é a cura. Na família não foi doadores compatíveis, porque a doença da Emilie precisa ser 100% compatível. Certo.
Então aí está a nossa luta maior, né? E vocês têm feito quais os caminhos? Essa campanha, obviamente, ela não está restrita aqui, né? A gente percebe, essa campanha está nas ruas aí, já vi várias pessoas aí ajudando a divulgar, mas vocês estão buscando isso? Existe algum banco, algum setor, algum lugar aí que vocês estão levando esse pedido aí para fora dos limites aqui de Brusque? Hoje assim, ó, eu me arrepio em falar. Eu acho que o senhor é pai, a gente deve ter mais pais aqui, né? Eu tive a procura, graças ao Jornal Município, que a gente fez uma matéria, né? E a gente teve uma procura de uma família lá da Carolina do Norte, eles são brusquenses e hoje eles moram lá porque foram buscar lá o tratamento da Louise. Então hoje a gente tem pessoas nos Estados Unidos, no Canadá, em vários lugares fazendo campanha para Emilie, né? Mas o que se torna difícil, seu Valdomiro? As pessoas de Brusque, Botuverá, Itajaí, Camboriú, nessas regiões aqui a gente só tem um centro de doação, que seria o Hemosc, Blumenau, né? Ou Florianópolis, né? Isso se torna muito difícil. Por quê? Quando uma pessoa vai doar sangue, ela ganha o direito de um atestado daquele dia do trabalho, né? Quando a pessoa vai doar medula, são 10 minutos. São 10 minutos muito preciosos. Sim. Porque com esses 10 minutos são 5 ml, são 5 ml de sangue, mas esses 5 podem salvar até 3 vidas. Olha só. É uma coisa assim. E hoje em dia a gente vê que no Hemosc, quando se vão doar sangue, não existe assim, um empenho para isso. Doar sangue é muito importante? É muito importante. Ajudou a salvar a vida da Emilie, porque ela recebeu transfusão e vem precisando. Então a gente sabe que salva vidas, né? Mas só quem passa, só quem tá nesse processo ou acompanha, sabe o quanto é difícil. Eu me coloco no teu lugar porque eu passei por uma situação nem perto do que você... E aí me chamou muita atenção quando você disse que a médica se preocupou em te explicar, porque na minha época com o meu filho, a médica não explicou o que era. Ela só pediu um exame e aí não explicou o que era, e aí os pais naquele desespero e buscam informação e cria-se um drama. Graças a Deus o meu filho tá aí forte, tá maior do que eu, enfim, mas foi um momento de desespero, Anderson, que só eu e a mãe dele na época pudemos compreender, viu? Então eu sei, imagina exatamente o que você tá passando. Agora, qual é o passo para quem quiser ajudar? Porque a ideia obviamente é que mais pessoas possível consigam fazer a doação, consigam entrar nesse grupo aí pra gente tentar encontrar o doador. Qual é o caminho para poder fazer isso, Edmara? Na verdade, assim, ó, a pessoa ela precisa ter entre 18 e 35 anos, né? Ela tem que ter, digamos assim, ó, 35 anos completos no mesmo dia ou menos. Se ela fez 35 anos ontem, hoje ela não consegue mais fazer a doação de medula, seu Valdomiro. Tem que ter uma boa saúde, ela não pode ter tido hepatite, tratado hepatite, ela não pode ter tido nenhum problema relacionado, digamos assim, algum tratamento de alguma infecção grave, algum problema desse tipo, dessa categoria, né? Procurar um centro, né, que possa fazer a doação, que os nossos mais próximos aqui é Brusque, é Blumenau e Florianópolis, né? Mas a gente sabe que tem também em Joinville, Joaçaba e outros lugares, daí vai tendo para frente. Fazer o cadastro, que existem 2 cadastros. Existe o cadastro que você quer ser doador de sangue, daí não tem idade mínima, mas existe o cadastro que quando você é doador de sangue, você tem que fazer um segundo, que é doador de medula óssea, que é um outro cadastro. Você fazendo esse cadastro, automaticamente não quer dizer que, digamos, você vai doar, seu Valdomiro, e você quer ser específico para Emilie Maria. Certo. Não, entra para uma lista, né? Você coloca como observação que você conhece e você gostaria de direcionar na possibilidade. Mas os seus dados, eles vão para um banco de dados e ele é analisado com todas as pessoas que necessitam. Agora pela manhã a gente teve uma entrevista, foi gravada uma entrevista, eu, a Emilie e a doutora, para NDTV de Itajaí.
E ali a doutora então me repassou os dados atualizados. A gente tem próximo a 3.000 pessoas no banco de espera de doação, na fila. Isso falando do país todo? Não. Só Santa Catarina? Não, no Brasil. No Brasil, né? No Brasil, Então, assim, existem pessoas que não precisa ser 100% compatível. Certo. 50% já basta, né? Mas aí a gente está enfrentando uma etapa muito difícil, que a Emilê precisa ser 100%. A chance de ser uma a cada 100 mil, e a Emilê está entrando aí para uma a cada 1 milhão de pessoas. Certo. Né? Então eu digo assim, é muito difícil, é muito complicado. A gente sabe que para Deus nada é impossível, né? Ele sabe de todas as coisas, né? Eu acredito que tem que ter um propósito muito grande para a Emilê. Ela já passou, ela já lutou pela vida uma vez. E eu tenho certeza que por mais dificuldades que a gente vem enfrentando, a gente vai conseguir, no tempo de Deus. Eu faço aqui um apelo para você que tem. Eu até aqui estava pensando aqui e aí a Edmara traz aí uma informação importante, aliás, de tudo, né? Mas o limite de idade. Por exemplo, eu tenho 45 anos, eu já não posso fazer a doação. Mas você que tem de 18 a 35 anos de idade e tem condição, se você conhece alguém que está dentro dessa faixa e talvez não conheça a história da Emilê, dê um toque para saber, porque eu imagino que se você conseguir, de repente o doador que a Emilê está precisando está nos ouvindo agora, mas só precisa que você tome a iniciativa de buscar uma maneira de poder fazer essa doação, verificar se você é compatível para você salvar a vida da pequena Emilê. E hoje existe algum trabalho, algum grupo que está levando essas pessoas ou que direciona essas pessoas para esses lugares, ou a pessoa precisa ir por conta própria, Edmara? Seu Valdomiro, eu entrei em contato com o tiro de guerra, com o subtenente, conversei com ele também abraçou a causa da Emilê e foram dispostos lá, foi voluntariado 44 soldados. Já foi uma turma, 22, e agora dia 26 estão indo mais 22. Que bom. Né? Então, assim, eu agradeci pessoalmente, a Emilê foi até lá fazer uma foto com eles, mas isso a gente vai levar na Câmara Municipal, como a gente já teve, para fazer um agradecimento ao público, porque eu digo assim, as pessoas, não que a gente deva isso, mas gratidão é uma coisa que, se na sua vida marca o que te fazem de mal e o que te fazem de bem, é para sempre também, né? Eu sempre digo. Então, assim, não é todo mundo que se voluntaria, que tem esse parecer. Muita gente tem medo, né? Porque existe um mito muito grande. Hoje isso a gente sabe que não é mais tudo isso. A recuperação é 24 horas, é muito fácil. E é um processo simples, né? É um processo simples. Hoje ele pode ser feito. Antigamente ele só existia um meio. Hoje existem 2 meios, né? Dependendo como for e como é a pessoa, ele pode ser feito como se fosse uma doação de sangue, acesso periférico, a coleta, ou se não é por punção, num dos ossos mais longos do nosso corpo, que é a bacia ou o fêmur, né? Então, assim, anestesiada, a pessoa vai estar dormindo, né? Então, assim, se tornou muito mais fácil isso. Outra coisa, assim, que as pessoas também ficam, mas eu vou lá, qual é a sequela que eu vou ter? A única sequela que você vai ter na sua vida é saber que um dia você pode ter salvo a vida de alguém. Exatamente. Eu acho que uma sequela como essa qualquer pessoa gostaria de ter, né? Sim. Então, assim, essa idade é muito complicado. Digamos, a minha família, eu, meu marido, o pai da Emilê, o Ronaldo, né? A gente fez o teste, porém, nós não fomos compatíveis o suficiente. Que pai e mãe é 50% cada um. Às vezes, pode puxar um pouquinho mais do pai ou da mãe. O nosso foi 50-50. Nós ficamos por banco de doadores. Por quê? Porque foi feita a coleta, foi analisado o HLA, que é o exame que é feito, né? Então, assim, a gente, por essa, digamos, felicidade, ficamos no banco de doadores. Mas as outras pessoas não têm. Eu procurei entender, procurei saber o porquê, e a doutora Laisa, que ela diz que a guarda da Emilê é compartilhada, né? Somos 2 mães. E eu digo para ela que, com certeza, eu concordo.
Então, eles explicaram que até os nossos 35 anos a gente ainda produz células boas, células que se regeneram muito saudáveis, muito rápido. Dali para frente muda muito. Então, é a melhor etapa para a gente fazer essa doação, esse transplante. Se fosse uma criança, se fosse permitido, melhor ainda. O irmão dela tem 5 anos, ele fez o teste. Deu 63%. O irmão mais velho deu 68%. Mas também não deu. Sim, então, não é o pequeno também está. Porém, só com autorização e permissão judicial. Mas ele já fica no banco de dados. Então, isso é muito interessante, né? É claro que se hoje chegasse uma mãe e dissesse para mim, o teu filho de 5 anos, ele pode salvar a vida da minha filha. Eu não hesitaria, porque eu estou no lugar dessa mãe, né? Eu vivo o que essa mãe vive. Então, assim, ó, a gente tem enfrentado, mas a gente tem tido pessoas que abraçaram a causa da Emilie, né? Alguns vereadores vêm divulgando, vêm pedindo, vêm ajudando. Tem alguns empresários, assim, eu não vou citar nomes, porque pra não deixar ninguém de fora, né? Isso, eu tenho medo de falhar, né? Eu fui na Câmara, muitos me questionam, como que tu chegou na Câmara de Vereadores? Eu não sei se vocês viram. Eu estava lá. Eu estava lá, senhor? Como que tu conseguiu? Eu nunca falei, mas hoje eu vou falar. Eu consegui da seguinte maneira, eu consegui os 15 contatos dos vereadores, e eu disse assim, ó, seu João, eu falei com os outros 14. Todo mundo aceitou, o senhor também aceita? Mas eu não tinha falado com ninguém. E assim eu peguei os 15. Então todo mundo acho que ficou com medo, não, eu vou ficar de fora. E acabando que eu abracei todo mundo. Sim. Estratégica, né? E eu consegui, sabe? Então assim, ó, eles abraçaram a causa da Emilie. E junto disso, como o senhor estava lá, o senhor viu que a gente fez um apelo para a comunidade. Brusque precisa de um centro de doação de sangue. Brusque necessita disso. Hoje a gente está com um hospital oncológico, a gente está aí com o pessoal que vai fazer hemodiálise. Isso é muito importante. Quando a Emilie esteve na UTI, seu Valdomiro, ela precisou de sangue. Não tinha. Não tinha, né? Não tinha. E a doutora Laisa disse, gente, eu vou fazer o quê? E aí vai se tentando com outros tipos, tipo um O, que é universal, tu tenta salvar. Mas às vezes a infecção da criança ela é tão grave, o processo é tão grave, que esse doador universal, que seria o O, ele não vai suprimir as necessidades. Então, olha a importância. De se ter um banco, né, de doação, de coleta, né? A doutora, eu sei que a doutora solicitou, 7 horas da manhã o sangue, foi chegar 2, 3 horas da tarde. Sim. Isso pode custar a vida de uma pessoa. Eu não falo só da Emilie. Quando eu me pronuncio na Emilie Maria, existem muitas Emilies Maria por esse mundo. Muitas. Que estão precisando da mesma, Estão precisando. Né? Ô Edmar, o tempo é nosso adversário. Quem tiver, então, interesse em colocar para ver se é compatível, pode fazer um contato, de repente, com você, para você passar uma orientação, ou qual é o caminho? Na verdade, assim, ó, se quiser, pode, tem o meu Instagram, né? Tem o Instagram da Emilie Maria, que é Emilie Maria 23. Certo. Pode nos chamar ali, né? E a gente passa as informações, até mesmo a gente está divulgando que tem pessoas que estão levando, que estão sendo, assim, ó, se disponibilizando com as despesas para irem até lá, né? Tá sendo agendado datas para fazerem a coleta. Então, assim, quem tiver o interesse, quem quiser, a gente está fazendo o nosso tratamento em Curitiba, lá também está sendo divulgado. Mas quem quiser saber um pouquinho mais, pode procurar, chamar a gente pelo Instagram, a gente conversa, explica, a gente está à disposição para qualquer esclarecimento. Perfeito, então. Então você que tenha de 18 a 35 anos de idade, não custa nada você, de repente você, como disse aí, Edmar, a sequela que você vai ter é saber que você contribuiu para salvar a vida de uma criança que está aqui, ó, cheia de vida, cheia de alegria aí e passando por esse momento bastante delicado. Obrigado e sucesso, boa sorte aí, eu diria aí nessa empreitada. Tenho certeza que a gente vai poder voltar aqui e falar assim, deu certo, viu, Edmara? Amém. Eu agradeço a cada um de vocês, obrigado, seu Valdomiro, por nos ouvir, por abraçar a causa da Emilie Maria, né? E eu espero que sirva para muitas pessoas, assim, se
pensarem um pouquinho e ajudarem, não só ela, mas tantas outras que precisam. Muito obrigada. E manda esse programa aí para mais pessoas, para que a gente possa chegar ao maior número possível delas e buscar e daqui a pouco, como eu disse, poder estar trazendo aqui a notícia de que a Emilie conseguiu um doador aí para resolver esse problema difícil que ela está passando nesse momento.